Olá! Hoje vamos aprofundar um argumento jurídico que, olha, é poderoso e pode mudar completamente a forma como se encara a segurança no trabalho aqui no Brasil. A ideia central é pegar algo que muitas vezes é visto só como uma infração administrativa e transformar numa questão de responsabilidade criminal. E toda a discussão começa com esta pergunta, que é a pergunta-chave. Afinal, em que momento a negligência com a segurança deixa de ser um problema que se resolve com dinheiro e passa a ser tratada como o que pode ser um crime? É isso que vamos tentar desvendar. Bem, vamos entender isso a fundo. O centro do problema está todo nesta mentalidade. Para muitas empresas, as multas e as indenizações por acidentes são vistas como, bem, mais um custo operacional, uma linha no orçamento. É um cálculo frio, sabe? Onde às vezes não cumprir as normas de segurança acaba por parecer mais vantajoso financeiramente. O problema é que este tipo de abordagem ignora por completo a dimensão criminal da negligência. Tratar a vida e a saúde de um trabalhador como se fosse um item de despesa é exatamente a mentalidade que esta análise jurídica quer desafiar. E o argumento é que a própria lei já nos dá as ferramentas para uma abordagem muito mais séria. E a solução, curiosamente, pode estar numa ferramenta que sempre esteve lá no nosso ordenamento jurídico, mas que é muito pouco utilizada para este fim. Estamos a falar de um artigo bem específico do Código Penal brasileiro que pode ser a chave para virar este jogo. É este aqui, o artigo 132. A redação dele é cristalina. O ponto-chave é que não precisa sequer que um acidente aconteça. O crime já acontece no momento em que uma pessoa é exposta a um risco. E a origem deste artigo, como vamos ver, está totalmente ligada à proteção de quem trabalha. E olhem que interessante, isto não foi por acaso. O Código Penal de 1940 e a CLT de 43 nasceram no mesmo período, no meio daquela rápida industrialização do país. A intenção era muito clara. Enquanto a CLT criava as regras e os deveres de segurança, o Código Penal vinha logo a seguir para criar a punição criminal para quem desrespeitasse essas regras de forma grave, expondo vidas a perigo. Elas foram feitas para funcionarem em dupla. Certo, a teoria é ótima, mas e na prática? Como é que se tira isto do papel? A proposta é uma estratégia coordenada, quase um plano de ação integrado que junta diferentes órgãos do Estado para garantir que a lei seja de facto aplicada. O sucesso disto tudo depende da comunicação e da ação conjunta destes órgãos. A ideia é quebrar aquelas caixinhas em que cada entidade trabalha isolada, o que muitas vezes leva à impunidade. É preciso criar um fluxo direto de informação, desde a fiscalização lá no terreno até a acusação criminal no tribunal. Então, vamos ver o passo a passo. Tudo começa com o auditor. Quando ele encontra um perigo grave e iminente, ele não passa só uma multa. Ele elabora um relatório detalhado com provas específico para fins penais. E esse relatório não é um papel qualquer. Ele torna-se uma notificação criminal oficial que obriga o Ministério Público a investigar. A partir daí, o caso avança tanto na esfera civil como na criminal, até chegar numa denúncia-crime contra os responsáveis diretos. Agora vamos tocar num ponto que sempre gera muita discussão e precisa de ser bem esclarecido. É muito comum ouvir o argumento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade já compensa o risco, mas, para a lei, as coisas não são bem assim. Olhem só para esta comparação que deixa tudo bem claro. Uma coisa é a CLT, que prevê uma compensação em dinheiro pelo trabalho em condições de risco. Outra coisa, totalmente diferente, é o Código Penal, que pune o ato de criar um perigo que seja direto e iminente. Ou seja, a norma trabalhista permite compensar, mas a norma penal proíbe criar o risco em primeiro lugar. E o ponto crucial é este. Esta frase resume toda a lógica jurídica. O facto de a lei do trabalho permitir que se compense um trabalhador pela exposição a um risco não dá ao empregador uma licença para fazer o que é proibido, colocar a vida ou a saúde dessa pessoa em perigo. Sendo assim, o que esta abordagem propõe é uma virada de chave fundamental. É sair de um modelo onde a consequência é, na maioria das vezes, uma multa para a empresa e passar para um modelo onde a consequência pode ser um processo criminal para o indivíduo responsável pela decisão. E o objetivo final, no fundo, não é só punir, é prevenir. A ideia é mudar a conta que os empregadores fazem na ponta do lápis. Quando a consequência de uma negligência grave deixa de ser um custo que a empresa pode absorver e passa a ser um risco pessoal e intransferível de um processo-crime, a decisão de investir a sério em segurança ganha um peso completamente diferente. E terminamos com esta reflexão.
O que é que realmente muda numa cultura de segurança quando a ameaça de um processo criminal pessoal se sobrepõe à conveniência de simplesmente pagar uma multa? É esta a mudança que a aplicação correta do artigo 132 do Código Penal procura alcançar? Obrigado pela companhia nesta análise.